Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, então, com os alunos do primeiro ano do MSI, da turma primeiro MSA e da turma primeiro MSIB. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo ótimo. Tudo bem. Tranquilo. Tá. Excelente, que bom. Vamos lá, então. Pessoal, observa no nosso ambiente virtual de ensino-aprendizagem, lá no SIGA, que eu já disponibilizei para vocês o que eu chamo de material de apoio obrigatório de leitura. Então, são 3 tópicos, 3 assuntos. Cuidados na montagem de um computador e os possíveis erros de computador e vírus. São os 3 assuntos que nós vamos abordar hoje, certo? Então, eu vou parar com esse compartilhamento e vou anexar, então, um primeiro tópico, então, para nós darmos continuidade, né, sobre a nossa proposta de trabalho. Então, vou abrir um dos tópicos que está na planilha. Está aparecendo para vocês ali num tamanho satisfatório? Quer que aumente um pouquinho mais? Dá para aumentar um pouquinho? Dá para aumentar só um pouquinho. Tá bom assim? Tá ótimo. Sim, tá bom. Sim. Isso. Qualquer coisa, pessoal, vocês podem interromper a qualquer momento, certo? A qualquer momento vocês podem interromper, né? É interessante que a gente, então, deixe bem claro esse conteúdo que a gente vai estar discutindo aqui com vocês, tá? Opa, tá aparecendo aí para vocês? Tô vendo. Ó, pessoal, cuidados na montagem de um computador. Parece que está mostrando outro vídeo para vocês, né? Desculpa, outro slide. Tá mostrando de vírus. Tá. Sem querer aqui, eu troquei. Fechei o vírus. Eu sou muito novo ainda, né, pessoal? Tem muito que aprender ainda, né? Certeza. Aprende sim, senhor. Sou da idade de vocês, O hein? senhor deve entender mais que nós, 3 vezes mais. Hein? Eu sou da idade de vocês, hein? Não me Acho chame que umas de 5 velho. vezes. É, certeza. Sou da idade de vocês. Vezes 4. Nunca é tarde pra aprender. Eu vezes 4, gostei de ver vezes 4. Aí da gente ter os encontros presenciais, né? Vamos lá então, pessoal. Cuidados na montagem de um computador, tá? Então observe aqui o seguinte, ó. Primeiramente devemos saber que um computador possui diversos componentes que exigem cuidados. Lembram que nós trabalhamos de 2 formas, isso lá no primeiro semestre. Eu posso comprar as peças e montar um computador ou comprar um computador montado. Agora vamos imaginar assim, ó, eu quero montar um microcomputador. Então eu vou comprar as peças e vou montar. E é claro que eu preciso ter cuidados, né? Cuidados na instalação, então, de uma placa-mãe, de eu fixar a placa-mãe no chassi do gabinete, né, de parafusar de uma forma adequada, jeito e não força, de eu colocar o microprocessador da forma certa, correta, no suquete da placa-mãe, eu colocar os módulos de memória que se encaixam, que tem a compatibilidade, e aí eu abro as presilhas, conecto com jeito e não força. Então, conectar os HDs, o cabeamento do HD até no slot SATA ou IDE, se for uma máquina mais antiga, eu tenho que ter cuidado. Então, em si, eu tenho peças e quero montar, então, um microcomputador. E aqui, ó, eu elegi alguns cuidados, pessoal, que nós devemos tomar. Primeiro, eu vou chamar aqui, ó, descarregar a eletricidade estática. E por que nós temos a eletricidade estática? Muito em vista de nós termos bastante água no nosso corpo, então é interessante, né, que essa água que está armazenada no nosso corpo, devido à quantidade de água que nós adquirimos assim no dia, nós precisamos, então, descarregar essa eletricidade. E uma das formas é nós termos contato, então, com o metal. E aí vocês observam essa imagem aqui que a gente está tocando numa fonte de energia, né? Nessa fonte a gente, então, está fazendo descarregando, né, essa parte estática. Tudo bem até aqui, pessoal? Estão me escutando bem? Sim. Tá. Eu consigo fazer um apontamento também, como importante o uso dessa pulseira antiestática. Essa pulseira antiestática, muitos dos técnicos utilizam, observam que tem contato também com o metal, e isso
também facilita bastante, né? E aí, é claro, mas é ruim de estar trabalhando atado. Muitos técnicos vão pensar dessa forma, mas às vezes é bem válido, tá? Então, existe também essa pulseira antiestático. Eu também vou eleger como um segundo cuidado a ser tomado, né? E mais um aconselhamento para vocês, que quando vocês forem fazer essas montagens, vocês procuram pegar sempre pelas bordas dos equipamentos. Observe aqui, eu tenho uma placa-mãe, eu vou segurar sempre pelas bordas. Esse, então, é um cuidado, assim, também que a gente deve ter, tá? Aqui, você sabe que há uma diferença entre condutores e isolantes. Aqui, observe que eu tenho uma bancada, tá? E em cima dessa bancada, eu tenho borracha, um tapetinho aqui de borracha. Por quê? Porque borracha é um isolante. Então, são objetos onde possuem certa dificuldade de conduzir energia elétrica, como, por exemplo, poderia ser madeira, né? O plástico, a borracha, né? Entre outros. Eu posso arrumar, ficaria bom eu montar o meu microcomputador em cima aqui de um tanque contendo água? Vocês acham que é legal fazer essa montagem? Não, claro que não. Não, né? Agora, então, nós temos que ter muitos cuidados, porque, às vezes, né, uns youtubers fazem brincadeiras aí e indicam montar um microcomputador num tanque. Eu já vi um vídeo desses, assim, que o cara monta dentro de um tanque, com água. Não tem nada a ver, isso aí é sacanagem, né? Então, justamente porque trabalha com essa situação de condutores e os isolantes. Então, isso aí tem que estar bem claro para nós. Então, assim, não existe uma forma única de organizar a minha bancada. Pode ser mais, mas essa bancada aqui, ela é um formato interessante, Eu tenho aqui uma borracha, né? Lá no nosso laboratório de hardware, eu não sei se vocês... vocês não conhecem, mas vão conhecer, a gente projetou sempre com essas bordas de borracha em cima das nossas bancadas, tá? Espero quando vocês forem executar a prática, vocês vão conhecer e aí vocês vão identificar que é próximo a essa bancada aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo certo. Então, dando continuidade, para manusear as nossas ferramentas, 70% dos técnicos sem experiência acabam queimando muitos componentes do computador por não saber manusear uma chave Phillips. E a chave Phillips, ele é a ferramenta que mais nós utilizamos para montar e desmontar um microcomputador, tá? Então, provavelmente, esse tipo de técnicos, né, nunca assumiram que foram eles responsáveis pelos danos, né, ao computador. Então, tome muito cuidado. O que acontece? Às vezes, você vai fixar um parafuso da placa-mãe no chassi do gabinete, pressiona com força e a chave Phillips resbala, e aí pode pegar uns circuitos da placa-mãe e danificar a placa-mãe. Então, nós temos que ter cuidado, tá? E aqui eu trago, né, algumas das ferramentas que nós utilizamos. Qual delas aqui, pessoal, é a chave Phillips? Azul. A verde, azul, sei lá, verde. Azul. Verde, azul, aquela aí. Tá, tudo bem. A do canto. E o que é, da ponta esquerda superior, né? E o que é uma ponta imantizada? Que atrás ferro dá para te puxar os parafusos. Posso. Seria essa parte aqui, né? Tem essa um imã na aqui, certo? Essa parte aqui, porque essa ponteira aqui eu coloquei no ângulo maior aqui, né? Então seria essa parte aqui, né? A vantagem é que quando cai um parafuso, né, dentro do gabinete, eu consigo então puxar esse parafuso, como vocês comentaram. Se eu não conseguir, eu posso utilizar o quê? O que eu posso usar? O que é isso aqui? Na cor em amarelo. Pince de três pontas. Pince de 3 pontas, né? Isso aí, então, é para caçar, né? Para buscar os parafusos, né? E alicate de bico, para que serve? O que eu posso usar o alicate de bico? Para pegar em espaço mais pequeno. Ou até mesmo se eu quiser quebrar uma latinha para colocar uma placa de expansão, né? Então, eu posso usar, então, esse alicate de bico. Tá? É claro que eu tenho que fazer isso tudo
sem estar conectado na energia elétrica, né? Eu não posso estar conectado com a energia elétrica, né? Se eu estiver mexendo nos equipamentos, fazendo montagens, ele ligado, está propenso a tomar choque, ou também, dependendo se o choque for fraco, mas ele vai me causar um dano eletrônico. Pode ser que ele queime os meus equipamentos. Então, é óbvio que eu devo fazer essa desmontagem aqui, desconectado da energia elétrica. Correto? Isso. Correto. Ó, então agora nós vamos desmontar uma máquina. Ó, vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Ó, eu tenho aqui o meu gabinete, eu deito ele e a minha primeira parte é tirar essa tampa lateral. Então, vou desparafusar, desparafuso aqui e puxo. Então, desconectei a tampa lateral. Ó, com a tampa lateral já excluída desse processo, observe que eu tenho a minha parte interna aqui, ó. E observe que tem um cabeamento, né, das fontes de energia, do cabo de SATA, tá? O cabo IDE. Então, eu tenho bastante cabos. E aí eu sugiro que vocês inicialmente comecem desconectando todos os cabos e retirar aqueles que forem possíveis, né? E aí eu cito, por exemplo, aqui, ó, o cabo flat, se for um computador um pouco mais antigo, porque nos dias atuais não vem mais esse cabo, vem conexão só para esse aqui, ó, que é o cabo SATA, né? E tirar todos os cabeamentos que ligam da fonte de energia, ó, que são esses cabeamentos que vão energizar os meus equipamentos, tá? Que é a fonte do HD, que liga a fonte das unidades DCD, tá? Então, faço isso. Vou chamar de segundo passo, retirar a fonte de alimentação. E aí, observo que eu vou desparafusar aqui, tá? Desparafusei, tá? Essa fonte, tá? E aí vai diminuir, né, a quantidade de cabos no computador e, de certo modo, vai liberar os espaços que eu tenho, tá? Interno, ó, tô tirando essa fonte aqui, ó, observo quanto que ela vai aliviar. Num terceiro momento, o que eu chamo de excluir, então, as unidades DCD e HD. Vou desparafusar ele aqui, desparafuso aqui, e vou tirar, então, as unidades DCD e o HD que está aqui embaixo, ó. Nessa máquina aqui, eu sei que muitos de vocês têm um gabinete semelhante a esse. Ó, aqui eu tenho duas unidades DCD, que eles estão em duas baias, aqui uma baia, aqui uma segunda baia. Aqui eu tenho um HD e um HD. Então, ele é um gabinete que tem 4 baias. Eu vou desparafusar esse HD e desparafuso aqui. Aí tiro 2 HDs e 2 unidades DCD. Então, vocês vão observar que ele vai ficando mais fácil de eu excluir. Bom, também, é claro, estou desmontando toda a minha máquina, eu devo tirar a memória. A memória também eu devo segurar sempre pela borda. Observe que esse algo faltante aqui são presilhas que tem lá no slot da memória, que ele depois, quando eu for fixar, ele prende nessas presilhas, as presilhas prendem nessas faltas de comunicação aqui, tá? Na minha memória, quando eu retiro a memória, eu sugiro que vocês peguem ou um limpa-contato, ou, para ser mais fácil, até uma borracha essa de limpar grafite, lápis, né? E limpe as conexões desse módulo de memória, tá? Ou desse pente de memória. Então, passem a borracha nos conectores, tá? Depois dão um assopro, né? Tira o excesso e ele está pronto para ser usado. Também vocês têm que ter bastante cuidado com tirar o cooler. Então, o cooler, ele é fixado, né, na fonte, no conector que dá a fonte, na placa-mãe, e ele fica em cima do processador. Então, vocês têm que tirar, então, no próximo passo, tirar o cooler. É comum vocês pegarem máquinas antigas para arrumar, e aí esse cooler talvez nunca tenha sido alterado, então ele é bem ruim de tirar. Aí precisa de jeito e força. E aí eu sugiro que vocês, quando pegar uma situação assim, então que vocês tirem a placa-mãe do chassi do gabinete, e aí invertem a ordem, tá? E aí com a placa-mãe na bancada de vocês, não tendo mais o gabinete, porque vocês tiraram a placa-mãe do chassi do gabinete,
Então, com a placa-mãe vai ficar mais fácil de vocês, então, manusear para tirar o cooler, né, de cima da placa-mãe. E aí, depois, ó, o cooler ficaria aqui em cima, tá? Peguei aqui um suquete de placa-mãe bem antigo. Então, vocês tiraram o cooler que estava aqui em cima, agora vão tirar o processador. E aí, depende da forma de como é esse processador, depende do modelo, do tipo. Esse exemplo aqui é um modelo muito antigo, não veio mais nos dias atuais. Casualmente, vocês têm que levantar essa alavanca aqui, puxa a alavanca para cá, depois levanta, e aí ele automaticamente vai abrir esse suquete. Outros são diferentes, outros são com presilhas, que você solta as presilhas e ele já libera para tirar o cooler e depois, posteriormente, o processador. Então, depende da forma de qual modelo que vocês vão montar e desmontar, tá? Bom, não podemos esquecer do que a gente chama de limpeza. Observam, pessoal, a sujeira desse cooler aqui. Observem. E aí vocês me respondam. Acham que com essa ventoinha aqui, essa ventoinha aqui, tá? Aqui eu tenho duas ventoinhas, uma aqui e uma aqui, que estão refrigerando, então, o cooler, né? Que refrigera, então, o processador. Vocês acham que ele vai fazer a rotação normal, que é de um cooler, com toda essa sujeira? Não. Acho que não, né, senhor? Não. Aí, ó, se a rotação é numa velocidade X, ele está fazendo tanta força que ele vai mais devagar. E isso está propenso a esquentar mais o processador, né? Então, o ideal é fazer uma limpeza, né? Observe a diferença aqui, ó. Aqui nós temos uma ventoinha de um cooler que está limpo. Então, aqui é normal ele trabalhar numa velocidade dele, né? Diferentemente dessa aqui, que ele está fazendo mais força para refrigerar o microprocessador, né? Vamos lá, pessoal. Joaquim, desculpa, ergueu a mão. Tem uma pasta, né, senhor, que a gente bota em cima do processador para ele manter ele resfriado, né? Boa, uma pasta térmica, Joaquim, muito bem. Pasta térmica, muito bem. Vamos falar sobre isso. Então, pessoal, boa, Joaquim. Então, assim, ó, pessoal, então o que nós temos que fazer? Limpamos, né, o nosso dissipador de calor, a nossa ventoinha, né, o cooler, né, e existe uma pasta chamada pasta térmica que a gente coloca suavemente no conector aqui do dissipador de calor e também em cima do processador. E o que vai fazer? O que vai fazer essa pasta térmica? Ó, ele vai permitir, vai fazer com que retenha o calor, né, evitando, então, que ele superaqueça, tá? Então, é uma forma adequada, tá? Então, eu faço uma limpeza e também passo uma pasta térmica, né? Passo uma pasta térmica para ele, então, reter o calor, né? E evitar, então, que o microprocessador superaqueça, tá? A gente faz algumas recomendações também de vocês não usarem pano, esses que soltam fiapo, porque se vocês forem limpar o cooler com pano que solta fiapo, vai ficar cheio de fiapo ele ali, e ele não vai ter sujeira, mas ele também vai ficar pesado, porque vai ter trapo, né? Então, o ideal é passar um pincelzinho e aí limpar toda essa sujeira, tá? Pessoal, esse primeiro slide, ficou alguma dúvida? Professor? Oi. Essa pasta térmica, ela é bom trocar depois de um tempo? Assim, ó, há indicações de fabricantes de fazer a substituição da pasta térmica anualmente, mas essa data não é válida. Eu, por exemplo, estou com esse meu micro aqui que já tem acho que uns 5 anos, de 3 a 5 anos, e eu nunca troquei a pasta térmica. Quando que vocês vão sentir que há uma necessidade de trocar a pasta térmica? Quando for fazer essa limpeza. Quando fazer essa limpeza, aí já vão desmontar ele, ver que está sujo, daí façam uma limpeza. Ou quando vocês notam que o processador de vocês está quente, quando ele começa a esquentar o microcomputador, isso aí vale para notebook também. Notebook de vocês está esquentando demais, toda hora está esquentando, aí sim troca uma pasta térmica. Mas enquanto ele não estiver esquentando, vão tocando, e aí sem problemas, né? Porque vocês conseguem notar quando o micro está começando a esquentar. Quando está um ambiente muito fechado, né?
vem um calor danado, né? Por isso que nas grandes empresas, lá no próprio campus de São Vicente do Sul, para você ter uma ideia, o servidor tem ar-condicionado que trabalha 24 horas ligado, né? Para o micro manter ligado, né? Então, aí, nesse caso, não passa só a pasta térmica, a gente também tem que se preocupar com essa questão, assim, do se o ambiente é muito fechado, muito quente, né? Isso também faz com que esquente, tá, os componentes, né, eletrônicos. Então, respondendo essa pergunta, depende. Se o micro de vocês estiver em perigo, está muito quente, pode ser que vocês troquem mais do que uma vez por ano. Agora, se ele não está dando sinal, não tem esquentado, vocês assim observam que ele é um ambiente limpo, então pode ficar anos sem tocar essa pasta térmica. Certo? Respondendo? Oi? Com o tempo ela endurece, né, senhor? Como? Com o tempo a pasta térmica endurece. Endurece, isso mesmo. Por isso que tem que fazer essa renovação, né? E pasta térmica tem umas marcas bem boas que são bem carinho. A gente tem para mostrar lá no IF, lá a gente faz essas manutenções, né? Mas é isso aí. Respondi, pessoal? Sim. Valeu. Tá. Então eu só vou trocar de slide. E vamos seguir o baile. Tudo bem, então, com relação a esse primeiro slide? Tudo tranquilo. Sim, prof. Tudo certo, senhor. Tranquilo. Está no tamanho satisfatório? Pra mim tá. Tá? Pessoal, aqui assim, ó, eu trago para vocês, tá? Observo que dependendo da turma, os slides estão um pouco diferentes, mas a ideia é a mesma, tá? Então, possíveis falhas no computador. Então, vai ter momentos, pessoal, isso aqui a gente, claro, daríamos mais ênfase se nós tivéssemos presencial. Então, eu vou dar uma tocada aqui, mais é para contribuir com vocês, se vocês estão aí com um problema de um cliente e não sabem o que fazer e como fazer. Então, são só algumas dicas, tá? Claro que no segundo e terceiro ano, que vocês vão ter mais práticas, isso aqui vai servir e talvez fique mais claro para vocês. Mas vamos lá. Pegar um computador de um cliente que ele não liga e não emite bips, ou seja, não faz bi. Pode ser defeito no estabilizador ou no break, e aí vocês começam, então, verificando se acendeu a luz do estabilizador ou do no break. Não, então aqui está funcionando. Vamos ver se está passando corrente. Então está funcionando. Bom, e aí eu sigo eliminando outros fatores. Tensão da alimentação incorreta. Pode ser que quem mexeu na parte elétrica, quem fez o aterramento ou a tomada, tenha invertido o positivo no lugar do negativo. E aí também ele não dá força para ligar o monitor e a impressora juntos. Pode ser problema na fonte, um defeito na fonte. Pode ser defeito no cabo de força. Vamos imaginar que tem algum móvel, vocês foram lá na casa do cliente e observaram que um cabo de força ele quebrou, porque ele estava no móvel empurrando na parede, né? Então queimou. Ou pode ser defeito nesses botões do liga e desliga que você quebra, que é possível. Pode ser nos pinos do painel frontal desconectado, que é esses pinos aí que acende. Quando vocês ligam o computador, a luzinha do power, né, do botão power fica ligado, fica verde, correto? E aí, quando o HD está processando, ele acende a luzinha. Então, talvez se desconectar, esses cabos vai parar de mostrar essas luzinhas, né? Ou também pode ser que a placa-mãe tenha queimado ou tenha se utilizado, feito uma solda fria e não tenha ficado bem. Bom, quando o computador liga, mas não gera imagem, vocês imaginam assim, ó, pressionar o botão power para ligar, vocês observam que a luz está acesa, tá? Mas ele não mandou o sinal para o meu monitor de vídeo. Tá? E eu consigo identificar, até verificar até um barulho que ele está processando, mas ele não manda sinal para vídeo. Isso é muito comum.
Então, pode ser um defeito, então, no cabo de força do monitor, ou pode ser no cabo VGA, no cabo DVI, ou no cabo HDMI, ou seja, que são os cabos que vão mandar, por exemplo, o cabo de força é o cabo de energia. Se o cabo de energia for para o monitor, ele tem que deixar o meu monitor com luz acesa. Aí ele deixou com o meu monitor aceso, então significa que o cabo de força está bom, então, porque está vindo corrente. Agora, se mesmo assim não aparece imagem, pode ser que o cabo VGA, ou o cabo DVI, ou o cabo HDMI tenha quebrado, e aí eu não mando o sinal, não vem sinal da placa de vídeo para o meu monitor de vídeo. Ou se queimou minha placa de vídeo on-board, ou se a minha placa de vídeo on-board parou de funcionar, ou a off-board tenha queimado. Vamos ver, é o Carlos que ergueu a mão e o Pedro Bertoldo. Pode ser também problema na memória RAM. Pode ser também. Tem mais para baixo aqui. Pode ser problema de memória RAM. Só que normalmente, quando é memória RAM, ela começa a dar bip. Tá? Ela vai te dar um sinal, uma indicação, mas pode ser a memória RAM. E aí, detalhe, pessoal. Só aproveitando, foi o Carlos que comentou? Isso. Carlos, pois é. Então, só pegando um gancho, pessoal. E aí, assim, olha o detalhe. Nós vamos entrar em detalhes, isso aí esse assunto não está esgotado agora. Vejam bem, vamos imaginar que vocês tenham 2 pentes de memória, tá? E aí parou de mandar imagem para o monitor. E aí vocês pensam assim, puxa vida, queimou meus módulos de memória. De repente vocês tiram um, ficam trabalhando só com um e ele volta a funcionar. E aquele um que vocês tiraram não necessariamente está queimado. Pode ser que eles tenham entrado em conflito por ser de frequências diferentes e aí ele pare de funcionar. Aí vocês pegam esse pente de memória, colocam numa outra máquina, tem a possibilidade de funcionar. É claro, nós estamos trabalhando com hipótese. De repente queimou um módulo de memória. É possível, mas pode ser que um pente de memória não tenha queimado. Se faz teste para isso. Tudo bem? Vamos lá. Quando o computador está reiniciando, talvez você já tenha pego essa situação. O micro de vocês ligam e toda hora ele está reiniciando. Então, são vários os fatores possíveis por isso. Quando a temperatura interna está muito alta, ou seja, hoje está vindo um dispositivo nos processadores que, para ele não queimar, ele se reinicia, que é uma forma dele pegar mais força. Vocês imaginam assim, 2 décadas atrás, um processador queimava, a gente não sentia que ele estava quente e queimava o processador. Hoje ele dá um aviso, um deles podendo... ele esquentou demais, ele reinicia. Tá? Pode ser os problemas com memória, tá? Conflitos de memória, tá? Latências diferentes, frequências diferentes. Tudo isso da memória RAM, podendo eles funcionarem 1 mês, 2 meses, e aí depois entra em conflito e para de funcionar com essa possibilidade também de reiniciar. Tá? Pode ser problema de vírus, esse vírus lá no boot do sistema operacional, ele pode ser que ele tenha causado um arquivo corrompido dos arquivos executáveis e ele para de funcionar. Sujeira nos contatos, aí se passa um pincelzinho no slot da memória e aí se limpa com limpa-contato ou com uma borracha nos conectores da memória e se coloca o pente novamente, ou o problema também de instalação elétrica. Pedro Bertoldo. Pode ser problema na fonte de alimentação, na parte nos 4 pinos do CPU. Sim, também a fonte também pode ser. Também pode ser problema na fonte, porque assim, também a possibilidade dessa fonte ela não dá sustentabilidade por todos os equipamentos. Quando começa isso? Principalmente quando vocês potencializam a máquina de vocês, colocam lá uma placa de vídeo mega potente, tá? E aí você tem uma placa normal, vamos imaginar lá uma 200 watts de potência real, que dá em torno de 450 watts nominal. É uma fonte, sim, para uso de computador normal. Aí vocês potencializam com uma placa de vídeo bomba, que só ela requer 680 watts de potência. Aí a fonte não vai aguentar, vai a todo momento se reiniciar. Por quê? Então a gente tem que ter cuidado. Quando a gente vai potencializar, deixar melhor a nossa estrutura, a nossa máquina, nós temos que cuidar, pensar também na fonte, porque a fonte ela
ela vai ter que ser feito também um upgrade pensando nessas melhorias que estão sendo feitas. Tá bem, pessoal? Tranquilo. Sim? Certo, certo. Joaquim? Senhor, o senhor disse na memória RAM lá da questão das frequências. Essa questão da frequência aí tá diferente, pode ser resolvida ou teria que trocar a memória RAM? Assim, a frequência, quando se trabalha com 2 pentes de memória ou mais, né, com frequências diferentes, ele sempre vai trabalhar na frequência da menor. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho um pente de memória lá, vamos pegar que eu peguei um computador antigo para arrumar. E aí eu tenho um Pentium 2, eu tenho um Pentium 2 e eu tenho uma memória desse micro que é 533 MHz, tá? E a outra é 666 MHz. Então, esses 2 pentes de memória vão ser compatíveis, porque eles vão encaixar naquele socket, naquele módulo de memória. Só que eles têm frequências diferentes, certamente a latência entre elas existe. Mas é comum elas funcionarem. Só que a frequência da menor que é o que vai prevalecer. Se vocês forem entrar lá no sistema para verificar qual é a frequência, ela vai pegar nesse exemplo que eu estou dando, que é uma máquina antiga, 533 MHz. Agora, vejam bem, se vocês queimarem, ou se queimar não, se entrar em conflito, parar de funcionar uma, e vocês têm que trabalhar apenas com uma, é melhor vocês deixar com a frequência maior, porque daí o clock dessa frequência maior, de certo modo, vai ser um pouco mais rápido. É claro que vocês vão perder em questões de velocidade, mas se as duas estão boas, se os 2 pentes de memória estão bons, é melhor você se desfazer e da que tem a frequência menor. Não sei se eu te respondi, Joaquim. Sim, senhor. Obrigado. Tá. Vamos lá. O que provoca aquecimento do processador? Overclock. O que é overclock, pessoal? Overclock veja bem, eu tenho lá o meu processador que ele é 2.2 GHz, tá? Mas eu consigo, até porque vem no manual, que esse meu processador ele chega até 2.8 GHz. Então, eu posso fazer um overclock. O que é esse overclock? Eu potencializar a frequência do meu processador e, com isso, ele vai trabalhar mais rápido. Então, ele é 2.1 e eu configuro ele para ele trabalhar 2.8. Hoje, existem muitos aplicativos, muitos software aí que eu consigo identificar essa questão do aquecimento, qual é o grau de aquecido que está o meu processador. Mas eu fazer um overclock, eu provoca um superaquecimento, e aí nós temos que ter cuidado. Então, o que é overclock? Overclock é eu potencializar um equipamento. Eu tenho lá um processador com uma frequência de 2.1 e eu trabalhar na frequência de 2.8. Eu provoquei um overclock, tá? Também provoca um superaquecimento do processador. Nós temos que ter cuidado de não deixar essa pasta térmica ela secar, né? E aí, assim, que cuidados nós temos que ter? Começou a esquentar, a gente vai suspeitar por que está acontecendo esse superaquecimento. Pode ser porque não tem pasta térmica. Então, eu tenho que passar a pasta térmica. Um outro item. Pode ser que eu estou carregando o meu gabinete, dei uma batida, desconectou o socket do cooler que eu ligo na fonte de energia, tá? E aí, se eu bati ou, de certo modo, desconectou, o cooler não vai estar funcionando, porque eu não tenho energia para ele ficar refrigerando. Então, eu tenho o cooler lá, mas ele não está trabalhando como um cooler. Então, também tem que cuidar. Problemas de ventilação do gabinete, né? Então, hoje, por que eles estão desenvolvendo hoje a tecnologia SATA? Porque são cabos bem estreitos e não mais o IDE, porque era mais largo, né? Então, eu tenho que cuidar essa ventilação do gabinete, se ela está adequada, e além de tudo, verificar se o meu ambiente onde eu estou trabalhando também, se ele não é muito quente. Se o meu ambiente é muito quente, como eu disse, se é para trabalhar, inclusive, como um servidor, é normal as grandes empresas terem até ar-condicionado para deixar o nível, então, que dê conta, né, a ponto de não queimar. Quando o computador liga, mas fica com tela preta, com bips? Então, pode ser problemas com a memória,
Pode ser a placa de vídeo ou até mesmo a bateria de lítio. O computador não inicializa o sistema operacional. Bom, pode ser que caiu um vírus e corrompeu, tá, o boot, né, do sistema operacional, pode ser um arquivo exe executável do sistema operacional, e aí se corrompeu esse arquivo, ele não vai funcionar, tá? Também trago para vocês a questão quando o computador não reconhece HD. Então, pode ser conflito de jumper, né? E isso aqui, pessoal, do jumpeamento é só nos computadores antigos. Quando eu trabalho ou trabalhava com HD IDE, que a gente fazia, então, essa definição de master ou slave, tá? Master ou slave. Hoje, nas unidades de CD e DVD e HD, ele vem apenas uma conexão que é ponto a ponto, então não tem mais esse conflito, não há essa possibilidade, porque ele é um cabo ligado na IDE, melhor dizendo, no SATA da placa-mãe e o outro no conector SATA dessas unidades de disco. Então, não tem mais problemas de conflito. Isso aqui essa regra vale para computadores antigos que trabalham com a tecnologia IDE, conhecido também como PATA. Falta de alimentação, já foi dito para vocês, por exemplo, assim, ó, o cabo de energia da fonte é ligado, então, num HD, nas unidades de CD, daqui a pouco rompeu essa conexão, não vai se dar o funcionamento. Pode ser problema, quebrou, cortou um cabo flat, o SATA, ou está com folgado ou com defeito, também vai ter problemas. Assim como se o problema for na placa lógica do HD, também não vai funcionar. Tudo isso vai fazer com que o HD não reconhece, não detecte o HD, tá? Bom, também muitos fatores muito simples de acontecer, da gente visualizar os problemas, é a questão do relógio do sistema operacional, que está a todo momento atrasando. Vocês observam na barra de status, aqui ele está numa data, numa hora, vocês clicam nele, alteram essa data. Quando vocês reiniciam o computador, ele começa com data e horário errado, tá? E isso, então, pode ser motivado por problema da pilha de lítio falho, né? Quando o micro trava aleatoriamente, né? Então, um aquecimento do processador, vírus nos arquivos de sistema, problema na placa de vídeo, placa mal encaixadas, problema na tensão fornecida pela fonte e instabilidade da rede elétrica. Quando a placa-mãe não reconhece o processador. Então, pode ser que o processador estiver queimado, daí é claro que o processador não vai reconhecer. E também, às vezes, quando a BIOS do meu computador, ele é antigo e eu compro um equipamento mais tarde, mais recente, aí eu preciso, então, atualizar a BIOS do meu computador, tá? O gabinete, quando dá choque, o que pode ser, pessoal? Ó, problema de aterramento. Falta de aterramento. Vocês tocam assim no gabinete, eu toco no monitor e começa a dar um choquezinho. Falta de aterramento. Tem que colocar uma haste em contato com a terra e ligar, então, o aterramento na energia elétrica. Isso, pessoal, hoje se deve fazer aterramento não só para computador. Antigamente, 2 décadas atrás, 1 década atrás, se pensava em fazer só para computador. Hoje não. Hoje se deve fazer um aterramento na parte elétrica da casa, né? Que envolve, então, todos os equipamentos eletrônicos, geladeira, a televisão, todos esses equipamentos eletrônicos devem ter um aterramento. E é por isso que se faz o aterramento hoje lá na parte elétrica para todos os componentes elétricos. HD, quando não formata, pode ser problema na placa lógica ou nas trilhas do HD. Monitores apresentam defeitos na RGB, né, que apresentam cores diferentes, e às vezes a gente dá uma batida assim, ela volta as cores, né? Na verdade, porque está com problema com a solda fria na placa do monitor ou na placa de vídeo. Então, às vezes a gente dá uma batida e ela volta com a cor normal. Também é possível que os pinos do cabo VGA, e aí eu estou falando de monitores mais antigos, né, ou nos fios internos estejam com problemas. É bem comum quebrar as pinagens. E quando quebra, não se encaixa direitinho todos os pinos positivos nos pinos negativos, né, do cabo VGA. E aí vai dar problema. Então, procure não quebrar esses conectores do positivo para ligar no negativo, né?
Estabilizador ou no break não ligam, daí pode ser problema com a alimentação, assim como pode ter queimado o fusível ou um capacitor interno danificado, ou pode ser uma placa lógica queimado ou bateria em curto. O computador não reconhece a capacidade total das memórias, isso é bem comum. Eu coloco 2 pentes de memória, num primeiro mês eles começam a funcionar e depois param de computar, de somar os pentes de memória. Vamos imaginar, eu tenho 2 de 16 que totaliza 32. Na verdade, eu não consigo visualizar os 32, porque pode ser que parcialmente uma delas estejam queimadas, pode ser que os slots estejam queimados, pode ser que a sujeira nos slots, e aí eu preciso tirar as memórias, fazer essa limpeza, ou pode ser que um pente com defeito, memória com latência e frequências diferentes, conforme eu já tinha explicado. Então, ele soma lá no primeiro mês os 32, aí depois passa um mês, mas agora só conta 16. Por quê? Porque a latência é diferente, frequência é diferente, é normal eles, de certo modo, entrar em conflito. Computador não emite som, problemas nas caixas de som, falta de drives no sistema, né? Porque eu preciso instalar essas caixas ou todos os demais periféricos instalando os drivers, problemas na placa de som, saída de áudio, né? Isso aí tudo então proporciona problema no som. Computador só entra em modo de segurança. O que é entrar em modo de segurança? Aí eu pedi para que ele ligue um microcomputador com os requisitos mínimos para que eu então consiga fazer as resoluções, né, de alguns problemas. Então, problemas de resolução, problemas na frequência, drives de vídeo corrompido ou desatualizado. E quando vocês vão pegar uma situação em que o software não desinstala, vocês instalaram lá um aplicativo e ele não consegue desinstalar. Pode ser porque os arquivos da instalação foram corrompidos, pode ser por problemas de vírus, problemas de registro, ou o programa não possui um desinstalador. Tem programas que só tem o instalador. Perguntas, pessoal? Perguntas? Ok, Bernardo. Tudo bem, Emily? Tá. Perguntas? Da minha parte, nenhuma, prof. Tá. Pessoal, a gente deu uma tocadinha, tá? Porque o nosso tempo era pouco, né? E aí vai ficar o nosso próximo assunto vírus para debater na próxima aula, tá bem? Tudo bem, prof. Tá bem. Tá certo. Ok, senhor. Ó, então vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal? Da minha parte, Não. Não. Conteúdo fácil e interessante, né? Sim. Sim. Foi o conteúdo que eu mais me interessei até agora, senhor. Para aí. Pois é. Posso desconectar? Easy. Eu vou interromper a gravação, tá? Ok. Tá bom. Ok.